Medo de falar inglês em público. Como lidar com isso? O medo é um dispositivo de alerta importantíssimo para a nossa sobrevivência. E, portanto, não há nada de errado em sentir medo. A questão se torna um problema quando racionalizamos determinado medo. Temos total consciência de que ele não tem razão de existir, mesmo assim, ele persiste. Dominar o medo de falar inglês em público é, de longe, o maior obstáculo que a maioria dos aprendizes se deparam. Neste vídeo, você vai entender por que isso acontece e o que fazer para superar esse medo. Eu sou Wesley Montinelli, instrutor de língua inglesa, coordenador pedagógico, consultor de intercâmbio cultural na Inglaterra, e este é mais um vídeo da série Inglês como Língua do Mundo. Então, vamos analisar primeiramente a fonte do problema, o medo. Existem diferentes tipos e níveis de medo, que podem ir desde uma ligeira ansiedade ou desconforto até o pavor total. Para a gente conseguir lidar com o medo e dominá-lo, precisamos antes entendê-lo. E para entendê-lo, duas definições são fundamentais. 1. O que é o medo exatamente? O medo é uma sensação de alerta de perigo ou ameaça de extrema importância para o ser humano. Diante de uma situação de perigo, o nosso corpo se prepara para duas possíveis reações: confrontar ou fugir da ameaça. 2. Quais são os sintomas físicos do medo? Aumento do batimento cardíaco, aceleração da respiração e contração muscular são algumas das características físicas desencadeadas pelo medo. Normalmente, para surgir o medo, é necessária a presença de uma situação que provoque em nós ansiedade e insegurança. Observe, aprender inglês pressupõe inevitavelmente sair da sua zona de conforto, que é o seu idioma, e mergulhar no novo, no desconhecido, ambiente perfeito para que a ansiedade, a insegurança e o medo se instalem. Para superar esse desafio, é fundamental que o professor e o aluno estabeleçam uma parceria baseada na confiança, na colaboração e na cumplicidade, onde tenham em mente que, no final, o sucesso ou o fracasso será mérito de ambos. Olha, se você acha que ter medo de falar em público é mimimi, veja o que um estudo internacional revelou sobre os 10 medos mais comuns da humanidade. Medo de altura. Medo de insetos, cobras e aranhas. Medo de lugares fechados. Medo de voar. Medo do escuro. Medo de contrair doenças. Medo de sangue. Medo de tempestade. Medo de morrer. E pasmem, no topo da lista, atingindo 12% da população mundial, como o medo mais comum da humanidade, mais presente inclusive do que o medo da morte, o medo de falar em público, conhecido cientificamente como fobia social. According to most studies, people's number one fear is public speaking. Number two is death. Death is number two. A fobia social envolve diversas situações em que a pessoa tem receio de interagir com os outros, porque teme o julgamento que os outros farão dela. Quem sofre de fobia social, também conhecida como ansiedade social, pode ter dificuldades como fazer uma apresentação diante de colegas, paquerar alguém, falar em público, ir a festas ou simplesmente conversar com pessoas. É muito importante notar que esse tipo de medo tende a aumentar à medida que a gente avança para a fase adulta, quando nós temos muito mais medo do julgamento dos outros. Enfim, a fobia social é real e, em maior ou menor grau, está muito presente no nosso dia a dia. A fobia social jamais deve ser ignorada nem pelo aluno, nem tampouco pelo professor, que nesse tocante tem a responsabilidade de identificar e trabalhar da forma mais sutil possível a autoestima e a autoconfiança desse aprendiz. Evitar correções desnecessárias, falar frases de encorajamento e fazer elogios sinceros são algumas das atitudes do professor que podem mudar
o curso da história dessa pessoa. Antes de fechar, eu gostaria de deixar uma reflexão para você compartilhar com seus amigos e familiares. Eu aprendi que coragem não é a ausência do medo, mas é dominá-lo e triunfar sobre ele. É isso aí. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora em nosso canal para não perder as novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.